Olá, hoje eu vou falar sobre crise climática sendo representada na arte, especialmente no campo da literatura. Eu trouxe alguns títulos que, de forma mais lúdica, criativa, literária, abordam esse tema, para a gente também refletir um pouco sobre as formas de trabalhar isso e quais obras já trazem alguma discussão a respeito. A primeira que eu vou apresentar é esse aqui, é uma publicação nacional, basicamente ilustrada. Ela é feita também focada, para ser apresentada para as escolas e para as crianças. A ilustradora, ela é também formada em biologia e ela traz aqui um retrato de fauna brasileira de uma forma bem bonita, com as cores e as representações que ela escolheu. É um livro que está num formato de sanfona, que é bem legal e tem dos dois lados. E ela fala sobre os perigos e ameaças que existem para essa fauna, né? Acho que dá para ver por essa capa, né? Tatá fala sobre o fogo e ela fala bastante sobre a região da floresta amazônica. É muito interessante a gente ter diferentes representações, né, visuais e também lembrar de trabalhar o universo brasileiro e a representação, né, que fortaleça o nosso imaginário, porque o Brasil ele é um país continental. Então, para quem está, por exemplo, na região sudeste, sul, mesmo, enfim, se você não está ali perto, a gente não vivencia propriamente esse bioma da Amazônia, né? Ele faz parte do nosso contexto cultural, social, histórico enquanto Brasil, mas o nosso contato direto, ele não existe. E é importante que a gente possa ter também registros e referências disso e que isso esteja mais presente, né, no nosso referencial de dia a dia. E às vezes, ter só isso como uma notícia distante que aparece de vez em quando, não vai criar realmente essa relação. Então, materiais assim são também importantes para nos ajudar a criar um pouco mais dessa conexão e refletir um pouco mais a respeito e também poder conversar com os mais novinhos sobre isso. Aí, partindo para um outro contexto completamente, a gente tem esse livro aqui, que faz parte dessa coleção que está aqui atrás, eu não sei se está dando para ver muito bem. Eu adquiri o box de Duna, porque alguns anos atrás eu estava no início, né, aprofundando um pouco esse estudo sobre ficção ecológica que deu origem aqui ao canal Uma Questão de Narrativa, e vendo algumas palestras, TED Talks e afins, eu me deparei com várias pessoas fazendo referência ao Duna como uma história que fala sobre questões ecológicas e de relação com o planeta e afins. E eu fiquei muito curiosa. O filme, né, foi lançado há pouco tempo, baseado nessa obra aqui. E tem um apêndice aqui que chama A Ecologia de Duna, ou seja, tem uma parte do livro dedicada só para falar sobre como que as coisas funcionam ali. Porque eles vão para um planeta que é deserto, né, no planeta todo, eles têm uma dificuldade grande de acesso à água e todo um ecossistema, né, com os vermes gigantes e a especiaria e as coisas todas que funcionam ali em função disso. Mas o povo, né, que convive ali, os habitantes desse planeta, eles têm uma relação muito avançada, assim, bastante conhecimento com relação a isso, até em níveis que a gente nem vai entender nesse primeiro volume. Essa é uma história de ficção científica e uma das primeiras, inclusive, que trouxe alguns dos elementos que ficaram conhecidos depois, né, e que se popularizaram. Então, às vezes, para quem não está tão acostumado, a gente vai ler esse gênero e pensa, nossa, ele usou muitos elementos que já são conhecidos e que a gente já viu, né, um monte de vezes, mas ele publicou isso em 1965. Então, dizem que até alguns filmes famosos, né, de space operas e jornadas do herói e afins são muito baseadas nessas obras aqui. Né? Tem a versão em quadrinhos, tem a grande, né, porque eu comprei essa da versão Pocket,
por uma questão de espaço e orçamento, mas a verdade é que também é muito mais confortável a leitura desse livro, mesmo que a edição do livro grandão seja bem linda. E esse aqui não tenha, né, orelha, enfim. Mas guardando no box, ele tá bem conservadinho, já faz uns 2 anos que ele tá aqui comigo. E tem que ter um fôlego, né? Tem muita informação, ele criou muitos mundos, mais de 700 páginas só nesse primeiro livro, são 6, nem todos são tão grandes assim, mas a maioria tem mais de 300 páginas. E realmente ele trabalhou aqui os elementos e a gente vê esse contraste entre sair de um planeta que tem acesso à água para um que basicamente não tem, e que isso é bem restrito, e que num primeiro momento, né, essa família que está numa posição de poder tem o acesso que a maior parte da população não tem. Mas eles criam ali sistemas com relação aos trajes, a forma de alimentação, tem até um kit que é a forma de sobrevivência do pessoal ali. E é uma reflexão bem importante que surgiu a partir de vivências, né, de observações, pesquisas, trabalhos que o autor teve acompanhando, né, para reportagens, para outros elementos ali que ele trabalhava, e ele começou a observar impactos de devastação em algumas áreas, né, e a refletir um pouco sobre esse impacto humano em larga escala no planeta Terra. E diz, né, em algumas entrevistas, tem ali, falando que foi a partir dessa observação e desse senso crítico que ele desenvolveu boa parte dessas histórias. Então, sim, a gente tem no universo da ficção especulativa um mundo... Hoje tá legal de barulho aqui. Que é muito fértil para trabalhar esse tipo de questão. E tem muitas histórias que falam de questões climáticas, né, de cli-fi, inclusive é um termo que surgiu nesse universo, né, em paralelo ao sci-fi, ou seja, ficção científica, ficção climática, climate fiction. E ele está sendo até utilizado em livrarias e com uma função um pouco mais comercial, porque normalmente ele era mais nichado, né, assim, mais conhecido só como ponto de pesquisa. E uma das coisas que é legal disso é porque abre, né, um debate e muitas pessoas têm começado a criar espaços até de clubes de leitura, enfim, para falar sobre isso. Mas, por outro lado, muitas dessas histórias são sobre desastres, sobre apocalipse, sobre essas questões. E aí a gente deixa de ter outras visões a respeito disso, que são importantes para a gente poder expandir o debate e também pensar em ações que a gente pode fazer para evitar ficar só nesse olhar de pessimismo e alarmista que hoje em dia já está predominando nos veículos de comunicação tradicional e também nas mídias sociais, e aí a gente fica muito no mesmo tom o tempo todo. Então é importante que a gente tenha uma certa variação e possa também apresentar alternativas. Porque em termos metodológicos e teóricos, como eu já mostrei num outro vídeo, que eu vou deixar o card em algum lugar por aqui, a gente tem boas referências, muitas coisas já traduzidas ou publicadas direto em português e que já são metodologias mapeadas, né? São teorias de doutorado, são pesquisas de referência de lugares e ações que já existem. Então é importante que na ficção a gente também tenha representações de outras coisas além do lado crítico e trágico. Aí aqui tem Verônica e os Pinguins, que é um livro que eu já falei em alguns outros vídeos mencionando as minhas leituras mais atuais e afins. E ele é um livro que eu acho muito interessante trazer esse tipo de referência de história, porque ele é, obviamente, sobre uma questão climática, e se a gente for reparar, tá até na capa, né? Porque os pinguins, assim como os ursos polares, eles acabam sendo um pouco símbolo dessa questão do aquecimento global. E é meio inevitável falar sobre isso, até porque a pesquisa, né, quando a protagonista resolve conhecer mais sobre o projeto dos pesquisadores sobre os pinguins, ela sabe que é porque eles correm risco, porque existe esse problema de derretimento das geleiras e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a história tem o foco na Verônica, que é uma senhora de 85 anos, que está começando a repensar escolhas da vida dela, quer saber para quem que ela vai deixar a herança dela, já que ela não tem família direta. E aí ela começa a pensar, então, nas ações que ela vai fazer, nas relações que ela estabelece. Aí ela decide que ela vai passar um tempo com os pesquisadores lá na Antártica.
e que então ela quer conhecer os pinguins ao vivo. E a gente vê uma história sobre relacionamento, sobre família, sobre escolha, sobre momentos históricos, né, da juventude, da vida dela, e que também envolve essa questão dos pinguins e de como isso está sendo afetado, né, pela variação do clima. E isso é muito interessante, porque aí isso faz parte de um cotidiano que está mais próximo do nosso do que se a gente for pensar numa ficção científica, né, ou num livro poético ilustrado. E a discussão ela está inserida nesse contexto, porque a grande maioria de nós não vai querer visitar os pinguins ao vivo no projeto dos pesquisadores, ou descobrir a voz de 85 anos que tem uma herança para deixar. Mas a gente entende essa realidade e poderia ser um documentário que eu estivesse assistindo na TV, essa poderia ser a minha vizinha, né? A gente pode ter uma outra relação com isso e começar a inserir esse tipo de conteúdo no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas reflexões de outra forma. E também, como eu falei, essas histórias também podem ser um pouco mais leves, né? Verônica e os Pinguins é uma narrativa que é mais um drama social, algumas pessoas trazem um pouco desse olhar de acolhimento, porque é uma história que tem um pouco essa pegada mais aconchegante, de ir mais devagar, de não ter tantos acontecimentos trágicos, mas ela tem bastante tensão e momentos de drama que não pesam a mão, assim, não é uma coisa muito novelão, mas são coisas que acontecem também. Esse aqui eu também já mostrei antes e eu devo mostrar de novo porque é um dos meus livros favoritos. Esse livro também é um livro ilustrado. Ele é baseado num poema, que nesse caso foi traduzido, porque originalmente ele se chama Maybe You Might, que é um título que eu achei o máximo, e é da Imogen Foxell. E aí aqui ele tá com tradução de Léo Cunha. E as ilustrações são da Ana Cunha, que é uma ilustradora brasileira, né, uma mineira, que faz essas ilustrações lindíssimas. Eu fiquei encantada com isso aqui e eu queria muito conhecer esse livro, esse universo, essas cores. Ele fala muito sobre resiliência, sobre essa relação direta com a natureza, né, esse descobrir dos ciclos, e sobre esperança, que é uma das coisas que são centrais para a gente poder pensar a nossa relação com essa cultura de mudança que está acontecendo. Porque a esperança é o que nos move, né, de querer poder continuar realizando alguma coisa. E às vezes tem momentos em que isso vai parecer muito mais desafiador do que uma possibilidade, mas se a gente também se afastar demais dessa ideia de esperança, fica difícil tirar energia para poder produzir alguma coisa. E tem muita coisa possível de ser produzida, tem muita coisa que precisa, né, da nossa energia para ser desenvolvida. Então eu trouxe aqui só alguns exemplos com linguagens diferentes do que pode, né, nos ajudar a conversar um pouco mais sobre esse tema e que pode ser talvez levado para uma sala de aula, ou a gente lembrar, enquanto potenciais produtores de conteúdo, né, quem escreve, quem cria, de formatos que são possíveis. Mas além dos livros, tem outras coisas que também trabalham com esse tipo de temática do clima, mais especificamente, com linguagens ficcionais. E eu vou também reforçar o seguinte: eu falei de clima aqui porque eu sei que é um tópico central, mas é importante a gente lembrar que ele não pode ser fragmentado dessa forma, né? Esse fragmento, ele é uma forma de nichar prateleira de livraria. Ele é uma forma da gente separar notícias, né, para que as pessoas se atentem, e ele cabe bastante para referenciais de pesquisa específicos, né, para a galera que está lá desenvolvendo pesquisas de meteorologia, que está estudando e debatendo nas universidades, nos espaços onde, né, lida mais diretamente com isso. Mas no nosso dia a dia, clima, natureza, consumo, tá tudo interligado, né? Sociedade, socioambiental faz parte. Tem sociedades que ainda estão com dificuldade de enxergar as questões ambientais e as questões do clima como algo interligado. É interligado. E a gente trazer essas discussões para esses espaços também do lúdico, do subjetivo, do poético, é uma forma de expandir a nossa visão e começar a perceber que quando tem esses eventos extremos, a maneira como a gente lida, né, com o lixo, né, os resíduos, com
com o excesso de consumo, com os combustíveis, com uma série de coisas, ela está diretamente ligada a isso, né? A vida nas cidades cria condições para que a gente desenvolva ilhas de calor, por exemplo. Tanto que é só você medir a temperatura nas regiões de asfalto versus nas de parque, que estão vizinhas umas das outras. E então eu tenho aqui mais 2 exemplos de séries que estão nos streamings, que foram lançadas nos últimos anos e que abordam isso. Uma delas é o Atypical, que em princípio não tem nada a ver com isso, né? Ele é uma série que começa falando do personagem adolescente, é muito centrada na família e tá voltada para um adolescente que está no espectro TEA e ele quer ter um relacionamento romântico. E aí tem aí todo um desenvolvimento de quem são os amigos, como que são as questões familiares, ele depois indo para a faculdade, então vai trabalhando bastante isso. Provavelmente ainda tem uma série de conflitos, clichês e questões aí de trabalho com relação à neurodiversidade que podem ser expandidos, mas comparado com como isso era retratado em séries anteriores e em outros espaços, ele já abriu algumas portas para falar desse tópico a partir de um outro prisma, né, e sair um pouco de alguns conceitos que não tinham nada a ver. E numa das temporadas finais, o personagem ele tem uma relação muito próxima com pinguins, né? Se importa muito, vai sempre visitar ali um zoológico, aquário, algum espaço que tem ali perto da casa dele. E ele desenha. Então ele se envolve numa pesquisa onde ele pode fazer uma visita para a Antártica para poder desenhar, né? Fazer um registro de uma espécie de pinguins que é muito importante para ele. E isso faz parte de uma maneira muito direta da história e dessa timeline do protagonista naquele arco de temporada, porque tá muito diretamente ligado ao que ele vai fazer, a como que ele vai se organizar para viajar, como que ele vai fazer se ele for sozinho. Só que isso deixa muito claro ao longo da narrativa que eles estão cientes da existência desse conflito, porque é um registro de algo que pode não estar mais assim em poucos anos, né, e que pode desaparecer. E tem muita gente hoje em dia, tem alguns projetos já mais ligados à produção de audiovisual, principalmente no exterior, que estão começando a endereçar a questão da menção de mudanças climáticas, porque muitas séries e conteúdos e afins nem sequer endereçam. Mas é importante a gente refletir também sobre o como isso está sendo endereçado, né? Porque hoje em dia a gente já tem muita menção que aparece em mídias sociais, em grandes espaços de comunicação, jornalísticas e afins, só que muitas vezes sem um direcionamento disso e que acabam de novo contribuindo para a gente enxergar como uma questão separada, isolada, que só um cientista muito específico vai poder resolver, que o nosso papel é ficar observando e torcendo e sendo pessimistas a respeito. E a gente pode ter outras percepções sobre isso. Então as inserções, quando elas estão mais presentes dentro da narrativa e elas perduram por mais tempo, elas conseguem dialogar mais. E aí tem uma outra série que foi lançada não faz muito tempo, que chama Class of 07, né, a classe de 2007, que é uma série bizarra de um humor que eu nem sei como descrever direito, mas assim, ela mostra uns efeitos devastadores na Austrália de uma enchente que acontece de uma forma que eu nem sei como explicar. Ela é uma série super, assim, ela é meio fantasiosa, mas é uma série de pesadelos, assim. Imagina você vai parar numa reunião de colégio com as suas colegas de... eu não sei de quantos anos elas estavam se formando, porque eu não lembro de quantos anos é a série, mas assim, seria mais de 10 anos depois, né, porque não foi de 2017. E essa reunião acaba se tornando o estilo de vida delas, porque elas ficam presas, já que essa escola fica numa região mais alta e montanhosa, e elas ficam ilhadas. E por algum motivo, só essa sala estava lá, não tinham outras pessoas, toda a organização do evento era delas, com elas, sem professores, sem DJs, sem companheiros. E aí, elas começam a reprisar momentos delas de uma escola, que foi um colégio interno, só de garotas, vivendo juntas no fim do mundo. Assim, a pessoa que criou isso tem um senso
de humor absurdo e pegou uma situação em que, assim, tá, a gente tá no fim do mundo, como é que isso pode ficar pior? E ela são construídas críticas, né, em função a todos aqueles relacionamentos que ficaram pendentes, aqueles comportamentos tóxicos de momentos de colégio e garotas julgando, mandando, bullying, competições, autoimagem, sei lá, tanta coisa ali que às vezes eu me perguntava por que eu tava assistindo aquilo, mas ao mesmo tempo é uma forma da gente pensar, olha o quanto que a gente pode discutir por meio da arte, sabe? E aí foi um uso de humor que saiu daquele senso de humor do dia a dia, de tipo, ai, tem certeza que você vai jogar isso no lixo e tal? E ela foi para um outro lugar, assim, de como que elas estão fazendo para se alimentar, ou, sei lá, divisão de quartos e afins. Se você não tem muita paciência para coisas que vão para um humor um pouquinho mais obscuro, ou essas séries que vão trabalhar essas competições de colégio de garotas, eu diria pra ir com calma, mas assim, eu sinto que essa série ficou relativamente desconhecida e tem alguns tópicos muito importantes discutidos ali. Eu acho que um dos pontos que não passou tão batido, mas talvez precise de mais atenção, é que uma das garotas sabe operar rádio. E nesse tipo de momento, algumas das coisas que são consideradas prioritárias ou muito valorizadas nesse mundo hipertecnológico e urbano de hoje, elas não vão servir para nada. Mas tem alguns conhecimentos que vão fazer toda a diferença para organização ou sobrevivência num ambiente como esse. Enfim, e existem, obviamente, diversos outros formatos artísticos, né? Eu fui recentemente numa exposição, numa galeria de arte, que tinha diferentes obras, né? Tanto pintura, quanto escultura, quanto videoarte, quanto outros materiais ali, formatos, mostrando também registros de áreas de natureza e reflexões sobre o tempo e sobre a nossa relação com as áreas naturais e urbanas. Então tem muitos e muitos espaços em que a gente pode conversar sobre isso. A nossa questão é expandir um pouquinho o debate e o diálogo e também abrir o nosso campo para o fato de que a ficção pode sim nos ajudar a refletir sobre temas de relevância socioambiental e de que a gente pode aprender por meio da imaginação também. Então, essas foram as minhas referências de hoje. Me conta aí se você já conhece alguma delas, se alguma te despertou a curiosidade, se sentiu falta de eu falar de alguma coisa ou qual outro tópico ligado a essas questões socioambientais te desperta o interesse de eu trazer mais obras aqui, que eu vou voltar para falar sobre outros recortes, né, outros pontos de vista em cima dessas questões socioambientais e ecológicas. E eu te agradeço pela sua companhia, deixe o seu joinha se você gostou desse conteúdo, aproveita para conhecer as minhas playlists e de repente acompanhar o canal se estiver chegando agora por aqui. E eu também vou deixar aqui embaixo os links de todas as coisas que eu comentei, né, das referências literárias, alguma outra coisa que eu senti que foi importante de estabelecer esse diálogo com o vídeo, e da minha newsletter, que é onde eu compartilho outras reflexões e referências também sobre esses temas e bastidores de escrita criativa e editorial. É gratuita e vai me ajudar bastante se você também me acompanhar por lá. Valeu e até a próxima!